nome é Jorge André, sou CEO, diretor técnico da Avaliar Mercado. Estamos agora no mês de maio, fazendo vários webinars em parceria com o pessoal do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, e nós, desde o ano passado, temos desenvolvendo um diálogo crescente com o professor Raimundo Neto. Estamos abrindo esse mercado de perícia, né, de dados, de forma muito cautelosa, e a pessoa que a gente vem desenvolvendo esse propósito foi através do Arilton, que nos apresentou o professor Raimundo Neto. O professor Raimundo Neto, ele é um dos autores desse livro, Informática Forense. É um edifício, é um livro, né? Edificado a várias mãos e que é um verdadeiro tratado na segurança de dados. Essa segurança de dados e informações tem muita coisa interessante e a partir dele é que a gente começou a se interessar por esse assunto e achar que o mercado, achando a partir do ano passado que o mercado está totalmente aberto, e esse ano já estamos aí com a parceria, né, resolvida com o professor Raimundo Neto. Nós abrimos aqui a empresa para ele, nós conseguimos nesses 22 anos, nós temos uma carta de clientes magnífica, Piauí, Ceará, Maranhão, Recife, Bahia, Espírito Santo, Belém, e nós, só no Piauí, quando esse mercado começar a ser aberto, eu acho que nós não vamos dar conta, porque a questão da segurança de dados e a questão da perícia de dados é uma coisa que pouca gente sabe, né? E precisa, além do conhecimento científico, técnico e prático, precisa-se de muita ética. É o mercado que a HSM Manage falou em 2015, né, há 5 anos atrás. Só vai ficar no Brasil e no mundo as empresas éticas. Então, o Raimundo, nós nos alinhamos com ele nesse sentido, né, de acreditar nesse trabalho dele. E depois desse webinar, como foi o caso do webinar da terça-feira, já surgiram vários mercados, como o mercado de inspeções de drones com empresas, com ONGs internacionais que atuam no Brasil e no Nordeste através do ROM lá no Canadá. Então, tem trabalhos da engenharia civil aliados com a engenharia mecânica, engenharia elétrica, que vão surgir já contratos, com certeza, a partir de setembro desse ano, na área de supervisão e inspeção com drones e energias alternativas. Então, a gente está muito feliz e está muito feliz do público que a gente está recebendo, porque são pessoas do Brasil todo que estão assistindo os nossos webinars e depois a gente está editando e publicando nos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp Business, da Avaliar Mercado. Então, não queria me delongar, foi previsto aí uns 10 minutinhos para a gente fazer essa apresentação inicial. E, de qualquer forma, aqui a gente está tentando aproveitar esse mercado recessivo para transformar nossas estratégias, né? Então, é um mercado totalmente aberto e com muitas demandas. Então, vocês aproveitem o que o nosso especialista aí, professor Raimundo Neto, né, especialista nessa área, que escreveu esse livro belíssimo. Inclusive, tem a presença do Paulo Quintiliano aqui, né, PhD, trabalhou na Interpol, na França, e é presidente do HTC-CIA, High Technological Investigation. E também tem todo o acolhimento aqui do pessoal da área jurídica, né? Isso o Raimundo Neto vai falar com muito mais
capacidade, muito mais eloquência e muito mais consubstanciamento, tá bom? Então, eu queria passar a palavra para o nosso amigo, parceiro e profissional Raimundo Neto, para ele fazer sua apresentação e falar dos temas que ele acha relevante desse mercado e da amplitude que ele pode fazer para trabalhar a nível regional, nacional e, quem sabe, até internacional. Muito obrigado. Passa a palavra para o Raimundo. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Jorge. Jorge, queria agradecer o convite, tá, e a oportunidade de estarmos aqui juntos e podemos realmente colaborar com esse excelente trabalho que a Avaliar tem feito, certo? Em abrir as portas para essas parcerias, ou seja, para projetos tanto do âmbito municipal, quanto do âmbito estadual, quanto do âmbito nacional e até mesmo para as questões internacionais. Então, o que acontece? Assim, como você falou, assim, hoje a segurança de dados ela passa a ter um olhar diferente. Por quê? Porque nós nunca tivemos uma situação como essa, por exemplo, nós nunca tivemos tão conectados, certo? Hoje o mundo todo está conectado. E aí, assim, nunca se trocou tantos dados nesse atual momento, certo? Não só dentro de casa, mas também o seguinte, as empresas também estão trocando muitos dados porque tem muitos funcionários trabalhando de maneira home office. Então, a tecnologia, ela simplesmente assim, ela ganhou um novo visual, ou seja, a tecnologia ela cresceu substancialmente para dar aparato para que as pessoas realmente pudessem usar, não só as pessoas, mas as empresas principalmente. E aí começa a surgir aí um mercado, né? Por exemplo, nós temos a questão das fake news, tá? Nós vamos ter a eleição agora, nós vamos ter a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todas essas áreas começam realmente assim a mostrar a importância do profissional que é o perito em computação forense, certo? Então, mais uma vez, eu queria agradecer aí pelo convite, tá? Então, muito obrigado aí pelo convite. Fazer uma pergunta. Ei, Raimundo, doutor Raimundo Neto, uma pergunta que estão me fazendo sempre, né, em todos os grupos que eu estou participando. Mudo. Conseguiu? Vou habilitar aqui. Meu vídeo, meu áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Uma pergunta que estão me fazendo aqui em todos os grupos que eu participo, nós estamos participando de um grupo na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Realmente, como você disse, no sábado. Nunca ficou tão constante esse contato com os grupos e com as informações. Então, a gente teve que instalar aqui, doutor Raimundo, o Webex Mix, o Jitsi Mix, o software da Microsoft, né, que é o Teams. Nós tivemos que instalar aqui o Zoom, e na área da engenharia, o Zoom ficou muito popular. Só que no início, isso é há 15, 20 dias atrás, aliás, há 30 dias atrás, da primeira fase da pandemia, muita gente criticou o Zoom porque ele não estava tendo a segurança e estava tendo roubo de dados das pessoas que participavam desse processo de reuniões virtuais. O que é que o senhor tem para nos responder sobre isso? E como a gente pode tornar viável nas nossas empresas, né, a venda de produtos através do contato virtual, não tendo esse risco utilizando a sua área? Bem, isso é uma pergunta bem interessante, porque é o seguinte, isso foi muito discutido mundialmente, né? Não só o Brasil que discutiu em relação ao Zoom, mas o mundo todo discutiu em relação ao Zoom. O que foi que aconteceu? Na verdade, assim, o Zoom,
ele não tinha uma criptografia ponta a ponta, tá? Então, por exemplo, o que é que acontecia? No meio de uma live, no meio de uma videoconferência, certo? Por falta dessa tecnologia, poderia acontecer uma invasão de alguém, como aconteceu, tá? E aí, por exemplo, estava tendo uma live, um hacker invadiu e colocou um filme pornográfico, certo? Então, o que é que acontece? Essas eram uma das vulnerabilidades do Zoom. Só que o seguinte, além dessa vulnerabilidade, o Zoom ele teve um crescimento gigantesco. Assim, ele teve um crescimento que ele jamais pensou na vida que conseguiria ter. E isso chamou muito a atenção, certo? Então, assim, de que chamou a atenção? As pessoas pegavam o link do Zoom, falsificavam o link do Zoom, e essa falsificação do link do Zoom passavam para as pessoas outros links, e esses links que eram passados, o que acontecia com ele? Assim, ele era um link que, na verdade, era um golpe, ou seja, não era, as pessoas alteravam esse link e passavam para as pessoas como um golpe. E aí roubava os dados das pessoas. Na verdade, não era a plataforma Zoom que permitia esse golpe, porque esse link pode ser roubado em qualquer outra plataforma. Mas por que eles usaram muito isso com o Zoom? Porque o Zoom passou a ser a ferramenta mais utilizada naquele momento. Tá? Então, assim, ela tinha uma facilidade, ela tinha assim, várias vantagens, como ela tem muitas vantagens, então ela passou a se tornar isso mais fácil. E aí o que é que acontece? O único problema da plataforma era a questão da invasão durante a videoconferência. A invasão, assim, alguém entrar na videoconferência e fazer alguma coisa. Mas em relação, assim, alguns golpes, na verdade, foram algumas questões de mídia, que também queriam derrubar a imagem da ferramenta que estava crescendo, para surgir o concorrente que não queria deixar o Zoom ganhar o impacto que ele estava tendo, tá? Então, isso foi o que mais aconteceu. Agora, claro que assim, eles correram atrás e buscaram se reformular e buscaram corrigir, tá? Mas muita coisa se tornou realmente foi boato, tá? Claro que aconteceu alguns golpes, mas golpes que hackers só fizeram alterar os endereços, que não era culpa da plataforma em si. Perfeito. E, doutor Raimundo, como é que as empresas, que as pessoas que estão assistindo agora, tanto os profissionais da área da computação, da informática, do TI, da área também de tráfego, né? Nós estamos aqui conversando com a moça em Recife, que ela é especialista em tráfego, né? Tráfego na internet, para ela poder ver a questão de logística e qual seria aqueles clientes que a gente poderia potencialmente tê-los como... Então, assim, qual é a pergunta que eu lhe faço? Quais são, certo, os possíveis clientes e os possíveis serviços que a gente poderia oferecer, que já estava sendo prospectado antes da pandemia, e quais são aqueles serviços que, através dessa mudança de comportamento, de ações, de cuidados, que a gente pode oferecer para a sociedade e para as empresas, nesse momento, na sua área. Bem, seguinte, como eu vinha dizendo no início, assim, nunca se foi usado tanto os meios de comunicação, ou seja, das telecomunicações, tá? A gente nunca trocou tanta informação. E aí o seguinte, ou seja, hoje as empresas começaram a olhar para esse lado da tecnologia da informação com um outro olhar, ou seja, elas viram que as tecnologias da informação, elas realmente são uma ferramenta de apoio. E nesse momento, assim, é necessário se preocupar com a segurança. Por quê? Porque a segurança digital, ela se torna um valor muito importante na organização para evitar vazamento de dados, para evitar perca de dados, para evitar que os dados sejam encaminhados para terceiros que realmente não têm autorização. Então, o que é que acontece? Hoje pode-se atuar em diversas formas. Por exemplo, pode-se atuar na verificação de falhas de segurança, pode-se atuar na questão do pentest. O pentest é ver quais são as falhas que existem dentro daquela empresa para se fazer um laudo, para realmente se mostrar
o que é necessário se corrigir, ou seja, se existe brechas de segurança na comunicação, se existe brecha de segurança nos equipamentos, ou seja, isso aí são pressupostos que possam acontecer. Um outro serviço que pode acontecer é a questão da segurança em si, ou seja, da elaboração de estratégias de segurança dentro daquela organização. Tá? Além disso, também tem a questão da perícia, porque assim, a questão da perícia hoje computacional forense, ela pode atuar em todos os tipos de crime. Às vezes a gente pergunta assim, poxa, será se hoje algum tipo de crime não envolve um meio digital? Tá? Vamos supor, uma pessoa assassinou outra ali no meio da rua, através de um tiro. Mas será que nós não podemos usar o meio digital para, de repente, ver se aquela pessoa não já estava em comunicação com a outra, certo? Será que ela não marcou um encontro com a outra pessoa? Os telefones, certo? Para comprovar se realmente aquela pessoa estava naquele local, naquele horário. Tem como se verificar se os telefones estão lá. Então, assim, todo tipo de crime hoje em dia tem algum meio digital, a não ser que ele seja feito num local totalmente isolado. Então, dentro das organizações, existem as operações fraudulentas, ocasionadas por um funcionário mal intencionado, ocasionado por alguém externamente, ocasionado por um concorrente. Então, tudo isso são deixados rastros, e esses rastros podem ser identificados, ou seja, as empresas elas detêm de verdadeiros bancos de dados e verdadeiras transações. Qual é a empresa hoje que não está preocupada em utilizar a tecnologia, e aí dentro dela se tem os bancos de dados, se tem as formas de comunicação, então tem as diversas formas. Então, assim, os meios digitais, eles deixam provas, por mais que a gente esteja na internet, mas assim, a internet ela traz consigo várias formas, nós temos várias leis. O Brasil, hoje, assim, já não dá para chamar alguns anos, desde 2014, quando a gente tem o Marco Civil da internet, a gente não dá mais para dizer que a internet é uma terra sem lei. O Brasil tem uma legislação focada na internet que realmente, assim, a gente pode elogiar muitas coisas. Claro, algumas coisas precisam amadurecer, mas nós não estamos tão verde, nós já andamos muito em relação à legislação dentro da internet. Então, hoje a empresa pode usar, ou seja, utilizar desse serviço para verificar falhas, verificar corrupções, verificar transações fraudulentas. Então, esse profissional tanto pode atuar dentro do âmbito, ou seja, dentro da pessoa jurídica, quanto dentro da pessoa física, que são aquelas pessoas que recebem difamação, que recebem calúnias, tá? Via internet, ameaças. Então, esse profissional pode atuar também. Tem uma pessoa aqui, acho que é o Flávio Luiz, está levantando aí a mão. Tá me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Estamos, Flávio. Pode falar, pode perguntar. Não estou vendo a imagem do Flávio. Tá saindo o som? Tá, perfeito. Pode falar. Ok, eu tenho duas perguntas. Primeiro, o profissional habilitado para fazer esse tipo de perícia digital teria que ser um analista de sistema? E a segunda, algumas investigações, como foi citado aí pelo instrutor aí, são invasões em informações privadas, né? Isso aí demanda de uma autorização judicial. Procede? Bem, vamos lá. São ótimas perguntas, porque assim, eu acho que muitas pessoas têm essas dúvidas para poder ingressar na carreira, tá? Assim, dentro do código, dentro da nossa legislação, certo? Para você ser um perito, tá? Ou seja, para você ser um perito, você precisa realmente ter um conhecimento técnico-científico. Então, não necessariamente, assim, eu preciso ser formado dentro daquela área, certo? Mas é necessário que realmente, assim, você realmente, em alguns casos, assim, o juiz pode realmente determinar, chamar 2 ou 3 pessoas para fazer o comprobatório, tá?
Mas, assim, o ideal é que realmente, assim, você demonstre que você tem conhecimento. De repente, os profissionais mais antigos da área de tecnologia da informação, eles são pessoas que, assim, eles eram do âmbito da matemática, eles eram do âmbito da engenharia e acabaram ingressando nessa área porque não se tinha um curso de computação. Isso profissionais mais antigos. Só que essa é uma área que nós temos profissionais autodidatas, ou seja, pessoas que realmente estão há muitos anos trabalhando, certo? E que acabaram adquirindo esse conhecimento. Mas, assim, claro que o nosso código demonstra que é o seguinte, que muitas vezes, assim, as pessoas realmente têm que ter essa comprovação, tá? Mas o ideal é que realmente seja formado dentro de uma área da tecnologia. Quando você fala em relação às questões privadas, ou seja, assim, vamos supor, você como empresário, você pode contratar um perito, correto? Mas que ele faça a investigação em relação dentro da sua empresa, claro, com autorização sua, como também a questão dos pentests. Quando se faz teste de segurança, assim, Neto, eu quero saber se realmente tem algumas vulnerabilidades aí na minha empresa. Tá? Então, assim, precisa apenas da autorização daquele empresário para dentro do âmbito privado, dentro do âmbito da empresa dele. A partir do momento que, assim, que já parte para, assim, não, a gente está desconfiado que tem um funcionário, só que o celular daquele funcionário é dele. Aí é como você citou. Aí realmente é necessário as questões judiciais. Então, por exemplo, hoje o perito computacional forense, ele pode ser assim, pode ser um perito criminal, ou seja, aquele cara que passou num concurso, mas ele também pode ser um perito ad hoc, e aí ele pode ser convocado pela justiça para atuar em alguns casos, certo? Então, é como você citou, assim, em alguns casos mais privados, mas assim, hoje, em algumas atuações que nós fazemos, muitas vezes a gente usa ferramentas de investigação inteligentes, tá? Que essas ferramentas inteligentes, elas vão fazer buscas em fontes abertas, certo? Porque tem muitas fontes abertas, tá? Então a gente consegue e essas fontes abertas muitas vezes é desconhecido pelo usuário comum, tá? Então tem muita coisa que dá para se chegar. Então assim, vou citar um exemplo para você. A gente trabalhou na investigação de um caso que uma pessoa estava fazendo difamação do outro via internet usando fake news. Está usando fake, na verdade, e ficava falando dele. Então, a gente fez a investigação. Quando a gente começou a investigação, nós descobrimos que quem estava fazendo era fake, porque isso realmente tem como a gente conseguir provar, só que alguns dados a gente não conseguia porque estava fechado. E aí foi judicializado e o juiz encaminhou as informações que a gente precisava. Tivemos que fazer um outro laudo, que pegando todos os IPs que aquela pessoa acessou, então assim, a pessoa estava falando mal do outro no Maranhão, só que a pessoa morava no Paraná. Tá? Então a gente conseguiu descobrir quem é aquela pessoa e o processo hoje está finalizando assim, está partindo para um outro nível, mas foi descoberto. Então, quando a gente fala em relação a essa terra sem lei, tá? Em relação a essa terra sem lei, é que assim, na internet, assim, a grande maioria dos crimes, assim, eles podem ser descobertos, certo? A não ser que ele foi feito muito bem feito, tá? E isso dificilmente acontece. Doutor Raimundo Neto, surgiu ontem um problema em Parnaíba, né? Não é com o nosso cliente, mas é um possível cliente que pode ser, né? Se tornar. Então é o seguinte, aconteceu um problema de uma rede de supermercados bem famosa lá, onde estava acontecendo exatamente isso, né? Uma cliente mal intencionada chegou no supermercado, que eles têm lá várias redes, e simplesmente ela começou a dizer que foi maltratada, que o supermercado não tinha o programa de higienização das mãos, não tinha álcool gel, não tinha nada, e ela jogou isso no meio do mundo, certo? Como é que a gente, sendo contratado, oferecendo esse serviço, né? Sendo contratado, como é que a gente teria como fazer essa questão de prazo, como é que a gente faria os prazos
e como é que a gente atuaria, né, você dá uma noção, não precisa você falar de valores, mas assim, como é que seria a logística e a proposta, né, em si. Porque assim, quando você pede uma perícia normal aqui na empresa, a gente cobra a taxa de visita, dependendo do local, da cidade, do estado. A gente faz o anamnese com o cliente antes, preenche uma ficha cadastral com o cliente. E normalmente a gente já tem modelos de quase, mais ou menos, umas 250 perícias que, conflitando isso em congresso, a gente resolveu agora aumentar a nossa demanda em congresso, montar muito projeto para congresso, porque tem muita coisa que não é passada. Mas nessa sua área, e nesse caso, como é que seria feita assim, a logística e a anamnese para resolver esse problema e descobrir quem foi a pessoa que provocou isso? Bem, o que é que acontece? Assim, no nosso meio, assim, ou seja, no meio digital, nós encontramos as seguintes características. Ou as pessoas publicam textos, ou as pessoas publicam imagens, certo? Então, para a elaboração de uma proposta, é necessário ser feito o seguinte, é necessário que, assim, em primeiro lugar, se trabalhe uma investigação para se descobrir de onde partiu isso. Ou seja, às vezes você tem um post que ele é reportado por várias pessoas, ou seja, várias pessoas acabam postando, tá? E às vezes você quer descobrir, porque assim, quem quer descobrir quem iniciou aquilo. Então é necessário que, e hoje você tem inúmeras ferramentas, a gente tem o Twitter, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, então você tem N redes em relação a isso. O que é que acontece? É necessário que tenhamos que fazer essa busca, ou seja, nós precisamos fazer essa investigação inteligente para descobrir de onde nasceu a origem, tá? Para que realmente a gente consiga identificar os autores. Se esse autor for um fake, aí a gente parte para um outro âmbito. Por quê? Porque você não tem a clareza que é realmente aquela pessoa. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que, após a investigação, fazer o laudo para determinar o seguinte, para dizer de onde partiu, tá? E quais são as informações daquela pessoa para ser solicitado judicialmente. Muitas vezes essas ferramentas, elas não mandam os dados completos, elas só mandam, olha, eu só tenho isso, eu só tenho essa outra informação, tal. E aí a gente tem que fazer um outro laudo, tá? Porque geralmente só vem os IPs, e aí com os IPs a gente realmente faz um outro laudo para a operadora de internet, e ela manda um endereço associado ao CPF daquela pessoa, ou seja, o nome e o CPF daquela pessoa, ou seja, daquela residência, tá? Então, nessa proposta, nós temos 3 etapas. Nós temos a parte de investigação, tá? Nós temos a parte das análises e nós temos aí o laudo pericial, e que muitas vezes, se esse processo for para frente, for judicializado, ou seja, a gente tem assistência técnica judicial, que na verdade que seria uma quarta parte, que é dar suporte ao advogado. Por quê? Porque o advogado ele não entende de algumas linguagens. Então, assim, a gente consegue tratar alguns termos para o processo andar. E você falou um caso interessante, você falando nisso, depois eu quero citar um caso onde a gente trabalha dando assistência técnica, porque algumas empresas fazem demissão por justa causa sem tomar alguns cuidados. Me diga uma coisa, entendi. Eu vi um dia desses, a gente fazendo essa anamnese, né? O que é que aconteceu? Passou nas redes sociais o seguinte vídeo. Existem os vídeos, as câmeras públicas. Essas câmeras públicas, elas estão instaladas nos postes, nas praças, em prédios comerciais, residenciais, e você pode, né, você que tem conhecimento na área de informação de dados, você pode acessar, e também hackers, né, mal intencionados, podem até acessar essas imagens. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu um acidente no Rio de Janeiro e um
assaltante, né? Ele bateu lá na vítima, atropelou, roubou a pessoa e saiu em alta velocidade. E aí, as pessoas da sua área fizeram uma compilação de um vídeo mostrando todas as câmeras por onde o assaltante, né, o delinquente, o infrator, estava indo. Até ele ser realmente preso e aconteceu um acidente lá com ele, ele foi apreendido. Ou até onde ele chegou, onde ele queria, se escondeu e tal. Então, assim, só que eles fizeram não em tempo real, porque eles tiveram que fazer uma compilação e mostrando todo o roteiro de fuga desse cidadão. Então, a gente, como tem vários drones aqui na Avaliar, e está investindo em drones de formato grande, né, que tem uma capacidade de fazer voos e a ANAC poder liberar, e eles podem atuar nesse sentido, né, de passar mais de 1 hora voando e ter alta velocidade, 70 km por hora, que é o que a gente consegue mapear uma moto, um carro dentro de um período urbano, né, a uma certa altura. Já existiria algum tipo de legislação da área de vocês para que a gente possa oferecer um serviço nessa área de monitoramento, tanto para obras de engenharia, porque tem gente que rouba as obras, né? Por exemplo, a obra está trabalhando, quando é fechado o canteiro de obras, as pessoas saem. E depois fica aquele funcionário que faz uma espécie de esquema com o médico, com a pessoa que fica na obra, e ele vai roubar a obra à noite. Então, assim, já existem os monitoramentos de obra para evitar isso, né? Já existe. O que é que a gente poderia fazer nessa área? O que é que a legislação de vocês já nos sinaliza, doutor Raimundo? Bem, o que é que acontece? Assim, quando a gente fala nesse monitoramento, por exemplo, esse é um monitoramento que ele pode ser realizado, como ele pode ser ampliado, tá? Então, assim, o que é que poderia ser colocado aí, tá? Geralmente, quando a gente faz a perícia, a gente realmente consegue buscar identificar qual é o horário, se o local era aquele mesmo, tá? Ou seja, pelas próprias imagens que o drone nos dá, de repente a gente consegue descobrir várias coisas, tá? Então, assim, local, horário, porque assim, todas as fotos, ou seja, todas essas imagens, ela tem metadados. E esses metadados, eles são as provas para serem utilizadas dentro de um processo. Então, assim, esses metadados, eles são de alta importância. Por exemplo, às vezes quando você bate o carro no meio da rua, se você tirar uma foto daquilo no seu celular, aquela foto ela vai ter os metadados que possam ser usados posteriormente para dizer, olha, teve um acidente, eu estava lá, o carro aqui estava lá e essa imagem é original, certo? Porque o que é que acontece? Em muitos casos, por exemplo, o Brasil ele só consegue resolver 7% dos casos que ele tem, tá? Por quê? Pela falta de provas. Então, assim, a própria utilização do drone facilitaria nesse auxílio da questão das provas judiciais, certo? Então, a legislação brasileira ela já defende isso, certo? E o uso dos metadados, que são essas informações dessas imagens, eles são aceitos como provas, tá? Então, dentro da nossa área, assim, esses metadados são os comprobatórios, claro, que, assim, essas imagens, assim, hoje já existe nos Estados Unidos software de alto padrão, certo? Esse software de alto padrão, ele, às vezes, você pega um carro de lado e o software de alto padrão consegue virar numa imagem o carro. Certo? Então, assim, para você ter ideia, ou seja, você pega uma parte do rosto da pessoa e esse software de alto padrão consegue realmente, assim, determinar mais detalhes desse rosto, por mais que eu esteja voando aí num drone em uma distância um pouco elevada. Então, isso se juntaria, por exemplo, eu tenho a imagem do drone, eu tenho os metadados e eu teria um software que faria uma avaliação em alto padrão. Então, juntando esses três aspectos, ou seja, são informações que dariam um embasamento, certo? Muito grande para a comprovação de um crime. Ou seja, a materialidade, tá? De um crime, que isso é o que falta, isso que falta no Brasil. Ou seja, a gente consegue muito pouco de prova porque muitos casos ficam em abertos. Excelente, doutor. Muito boa a sua explicação.
Mas está também surgindo aqui, né, muitos desafios em tempo muito rápido, e tanto a legislação, as normas, as NBRs, o poder municipal, o poder estadual, o poder federal e o poder internacional ainda não conseguem chegar na velocidade que chegam essas evoluções. Então, por exemplo, nós estamos discutindo hoje, foi publicada essa semana, a norma de avaliações nova, né? Avaliação de imóveis urbanos, já foi publicada esse ano, e foi publicada essa semana a norma de inspeção predial também a nível nacional. E essa norma vai passar até o final do ano sendo sabatinada, né, adaptada. E eu perguntei ontem para o webinar das engenheiras do IBAP nacional, mas elas não conseguiram responder por causa do tempo, o que é que o IBAP estava fazendo para se adaptar, né, a essa corrida privada muito rápida. E eu recebi um vídeo, eu estava tentando localizar aqui no celular para passar em tempo real para vocês, mas não estou conseguindo localizar, uma entrevista de um superintendente de segurança, onde ele estava falando para um jornal aqui no Brasil que hoje os hackers, existe um programa que eu acho que ele é russo, onde eu posso, se entrasse o hacker agora, ele ia mudar meu rosto, ele ia mudar a minha voz, e ele podia passar, o Jorge André podia se passar pelo Raimundo Neto. O cara criptografava a tua voz e bota teu rosto no meu em tempo real. Eu quero saber se isso já é verdade mesmo, né? Que você é um especialista. E como é que a gente está se preparando para esse tipo de coisa? Porque, de repente, eu posso receber uma autorização de vídeo para eu liberar uma informação na minha empresa de um hacker se passando por mim, e ele está com minha imagem em 3D, 4D, 5D, e está com a minha voz, e o meu funcionário vai acreditar. Como se livrar disso? Porque é uma coisa que eu vi que eu fiquei assustado, né? Bem, o que é que acontece? Hoje nós temos aí os deepfakes, né, que são realmente assim, são vídeos montados, são vídeos alterados que realmente tentam se passar por outra pessoa, tá? E isso é uma moda, tá? Então, assim, isso é uma moda. O que é que acontece? O que é que poderia ser feito, assim, tá? O que é que poderia ser feito? Quando isso acontecer em tempo real e, por exemplo, alguém se passar pelo Jorge André, tá? E aí se passar e conversar com a funcionária, naquele momento, certo? Talvez assim, ela não consiga identificar, ela acha que seria você, certo? Mas, assim, nesse caso, assim, se esse vídeo for gravado, claro, existe aí o que pode ser feito, seria a análise dessas imagens desse vídeo, certo? Por quê? Porque nesses casos de deepfake que acontecem muito, tá? Ele só é possível através de uma perícia, ou seja, uma perícia para identificar que foi alterado os caracteres, ou seja, os pixels lá do vídeo, mas assim, no tempo real, realmente assim, é muito complicado. Por quê? Porque você está tendo uma transmissão de lá. Até as ferramentas, por exemplo, o WhatsApp, que hoje permite, o Zoom, que hoje permite, certo? Se ele realmente se passar por você do outro lado, não tem muito o que se fazer, a não ser que aquilo seja gravado e depois seja realmente passado por uma perícia. Que foi um exemplo disso que você falou, foi um exemplo do caso do Dória. O Dória, véspera da eleição, vazou um vídeo dele, certo? Um vídeo pornográfico, e ele realmente teve que se retratar como? Teve um perito que fez a análise de... Então, assim, esse é um dos exemplos de muitas coisas que acontecem. Então, é somente assim, porque, assim, nesse caso, as ferramentas, tá, elas não estão muito preparadas para isso. Doutor Raimundo, uma pergunta que corrobora com a pergunta inicial lá do Flávio. Eu queria agradecer a presença do Flávio. Flávio é do IBAP, engenheiro mecânico, bem experiente, né? Agradecer a participação dele, agradecer a participação de todo mundo aí, várias pessoas aqui do Brasil todo, a nossa amiga Brenda, lá de Minas Gerais, também está assistindo, agradecer. A gente vai agradecendo aí cada um aqui, vou vendo aqui no chat e vai distribuindo essas informações. Mas assim, quando a gente faz um laudo, um engenheiro civil, um mecânico, um engenheiro eletricista, a gente tem que basar esse laudo numa norma, né? A NBR 14653, imóveis urbanos. Norma de inspeção predial 16767 agora.
e as normas de mecânica, e aí vai sucessivamente. Normas de perícia, norma que formula a confecção de laudos periciais, né? Normas para ruído, normas para isso. Quando você vai que a gente, essa semana ainda, através desse webinar, a gente consiga chegar a um cliente que queira nos contratar, avaliar mercado, para fazer um trabalho no seu nível, com você. Qual seria as normas que você usaria, se isso já está padronizado, certo? E como é que você registra tudo isso, que a gente normatiza e registra no nosso conselho. Existem normas no conselho de vocês? Existe conselho? Como é que isso é feito? Atualmente, eu faço parte da PECOF, certo? Que é a Associação de Peritos em Computação Forense, tá? É claro que assim, a PECOF ela não tem muitos anos, assim, ela realmente assim, está buscando se consolidar em relação a essa área, principalmente porque assim, a nossa área ela é muito nova, tá? Ou seja, a área de perícia computacional ela realmente é muito nova, porque assim, só quem realizava perícia alguns anos atrás ela era a Polícia Federal, tá? A Polícia Civil começou a realizar e então assim, não existia muita questão não se discutia muito a questão da perícia. Mas o seguinte, nós utilizamos como base também a ISO 27037, que ela realmente assim, ela é responsável pela questão das coletas, tá? Pela questão das coletas, preservação e manuseio de provas. E claro que é o seguinte, também eu busco seguir o manual do Ministério Público Federal, certo? Que aí ele fala sobre realmente assim, como lidar com a questão das perícias, tá? E então assim, são os principais caminhos que realmente devemos seguir, que é a ISO 27037 e as normas realmente do Ministério Público. Por quê? Porque o nosso, assim, hoje a Associação de Peritos assim, realmente, claro, que hoje ela tenta buscar elencar mais coisas, assim, buscar crescer mais isso. Assim, eu fiz parte da diretoria há um ano atrás, hoje eu sou membro, por causa das correrias que você sabe que nós temos aí no nosso dia a dia, tá? Mas, assim, praticamente, assim, para mim, são os dois principais roteiros que realmente eu sigo. E quando eu não estou trabalhando em perícia, quando eu trabalho com segurança da informação, eu uso as duas seguintes ISOs, a 27001, a 27002, e hoje, com a entrada da LGPD, tá? Eu uso a 27701, que são as três ISOs que são realmente assim, essencial para se usar os cuidados de padrões internacionais. Principalmente por quê? Porque hoje a gente sabe que é o seguinte, os meios digitais, eles são, na verdade, assim, hoje os meios digitais, eles são únicos no Brasil, lá fora, tá? Então, a gente realmente, assim, essas ISOs acabam sendo nossos roteiros aí de trabalho. Doutor Raimundo, fale um pouquinho para todos que estão nos assistindo do que trata esse livro, principalmente a sua parte, né? E como nós temos aí colegas do Ceará assistindo, colegas de Minas, colegas de Manaus, colegas do Piauí, colegas de todas as áreas, né? O pessoal da computação, da universidade também está assistindo. Qual, de forma bem prática, por exemplo, hoje eu quero, a partir de amanhã, eu quero colocar no nosso portfólio da Avaliar Mercado todos os seus serviços vinculados, certo? Quais são aqueles serviços que você mais faz, que você gostaria de fazer essa extensão para a nossa empresa, certo? E qual aqueles que você acha que tem mais eficácia dentro da nossa realidade cultural? Bem, só falando um pouquinho do livro, assim, o livro é um apanhado, tá? Um apanhado de vários autores. Inclusive, nós temos autores aí de Angola, nós temos autores que atuam também na China, certo? Então, assim, são vários autores de várias partes do país e eu fiquei com dois capítulos desse livro, que é perícia em rede de computadores. Você falou que tinha uma colega de telecomunicações, então, assim, é justamente atuando nessa área de telecomunicações. Então, é um dos capítulos que eu fiquei.
tá? Que é investigação em rede de computadores. E um segundo capítulo que eu fiquei foi com investigação em internet das coisas, tá? Ou seja, a perícia computacional voltado para a internet das coisas, que é uma área que está crescendo muito, tá? Você sabe muito bem disso, porque assim, você tem atuado com drones, daqui a pouco os drones estão se comunicando com outras áreas, então hoje é muito utilizado. E aí o seguinte, assim, quando a gente fala em relação aos nossos serviços, eu queria até trazer para você um caso, só para a gente ser breve, assim, um dos casos que a gente tem muito atuado, assim, são funcionários que são demitidos as empresas alegam justa causa, e quando nós vamos fazer a investigação, a gente consegue comprovar que aquela justa causa realmente não aconteceu, porque a empresa faz uma alegação, ou seja, muitas vezes acontece alguma fraude envolvendo algum meio de telecomunicação, por exemplo, um exemplo disso, um grande banco nacional, um dos maiores bancos nacionais, tá? Se não for o maior banco nacional, ele demitiu um funcionário, ele é federal e demitiu um funcionário. E na demissão do funcionário, ele alegou que o funcionário tinha feito uma transação, tá? Ou seja, tinha feito um empréstimo e que esse funcionário recebeu o dinheiro e deu baixa nesse empréstimo sem ter pago, certo? Então, nós entramos aí na perícia, fizemos toda a avaliação e nessa avaliação comprovamos que o banco não tinha nenhuma prova para fazer acusação contra o funcionário, certo? Que existiam realmente alegações que não eram plausíveis, e aí, assim, dentro da esfera administrativa federal, a gente conseguiu derrubar. Então, assim, o funcionário foi readmitido, ele tinha sido demitido, concursado, tinha sido demitido, para você ver a complexidade da situação, certo? E não é só nesse caso, assim, a gente atua em vários casos desse tipo. Nós atuamos em casos de fake news, tá? Investigação de fraudes dentro da empresa, ou seja, verificando as informações, verificando os meios que são utilizados. Por exemplo, já tivemos casos onde as empresas queriam realmente ver o que os funcionários estavam manuseando, porque estavam vendo que não estava produzindo. Nós fomos lá, fizemos perícia nesses equipamentos e descobrimos que assim, existia muita pornografia, existia muito acesso indevido, muita coisa que não era autorizado, tá? Como também o seguinte, algumas transações dentro de algumas empresas que elas acabavam o que acontecia? O funcionário dava baixa, tá? Ou seja, a pessoa fazia a compra, ele dava nota fiscal, quando a pessoa saía, ele cancelava aquela venda e ficava com o dinheiro, certo? Então, a gente fez a análise dentro das bases de informações e acabou identificando que acontecia essas fraudes, certo? Como também nós já atuamos em casos de assassinato, nós pegamos vídeo para identificar se aquela pessoa ela era mesmo, e pegamos o celular dela para provar que ela estava num espaço de 3 horas a 600 quilômetros, tá? Então, assim, não tinha como ela estar naquele lugar, naquele mesmo, no instante do crime. Então, são situações dessa que a gente atua com frequência, tá? Então, nesse momento eleitoral, tá? O que é que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar atuando dando tanto suporte na área de segurança, por quê? Porque a gente também faz a questão preventiva, tá? Que é o quê? Ver o que é que se deve usar no celular, o que é que não se deve, a verificação dos e-mails, se os e-mails vazaram ou não, certo? E aí, assim, eu vou colocar aqui no chat, tá? Só como dica aqui da nossa live, certo? Eu vou colocar aqui uma informação que todo mundo pode usar de casa, que assim, às vezes, assim, é bem simples, mas isso resolve, tá? Eu estou colocando aqui um endereço no nosso chat. Esse endereço aqui, você simplesmente digita lá dentro o seu e-mail e aí ele vai lhe mostrar se aquele e-mail vazou em algum lugar. Tá certo? Então, você pode só digitar o e-mail e ele mostra, ó, seu e-mail vazou em algum lugar. Então, assim, é uma dica bem legal para que as pessoas realmente possam fazer aí. E aí, por exemplo, assim, isso dá para fazer para a família toda. Por quê? Porque, vamos supor, a gente tem que lembrar que, assim, eu uso e-mail, às vezes eu tenho um e-mail da empresa, eu tenho um e-mail que está cadastrado no meu celular, certo? Eu tenho um e-mail que está cadastrado no celular dos filhos, que está cadastrado no celular das esposas, dos esposos. Então, assim, a gente pode, não é que isso vai invadir nada, não. Ele só vai mostrar que realmente aquele e-mail vazou. Então, a gente também faz esse trabalho de prevenção, como também faz o trabalho investigativo. Por exemplo, assim, o perito,
Hoje eu me aprofundo muito na questão das investigações inteligentes, ou seja, de você ir mais a fundo do que realmente é necessário, mas como o Flávio bem frisou, assim, que assim, a gente realmente tem aquela questão, tem um limite onde eu posso entrar, tá? Ou seja, eu não uso de jeito nenhum dentro dos meus laudos nada que não seja lícito, ou seja, eu não vou usar nenhuma informação ilícita ali, tá? Eu realmente respeito muito essas questões, como também respeito a questão da parcialidade. Realmente, se você ser totalmente parcial, você está vendo que está acontecendo um caso de informação, mas você não está ali para dizer que acontece o caso de informação, você está para ali para dizer que aquele perfil, tá, é aquele perfil que fez aquela postagem, certo? Então, o conteúdo da postagem é discutido só judicialmente entre o advogado. Então, nós trabalhamos dentro desse âmbito, certo? São esses os nossos focos em relação ao nosso trabalho. E hoje, com a LGPD, porque assim, nós estamos próximos da sanção aí da LGPD, ou seja, o Senado aprovou que a LGPD comece de 16 de agosto desse ano, tá? Com multa só para o próximo ano. Então, a gente também trabalha dentro do processo de consultoria da implantação da LGPD, certo? Então, são esses trabalhos que a gente desenvolve. Ricardo Queiroz está falando que partiu para mudar a senha. Queiroz é professor de segurança pública. Pessoal, a gente tá chegando aí nos nossos momentos, né, finais do nosso webinar, live, né? Eu queria abrir perguntas sobre esse tema, para quem quiser perguntar. A nossa coordenação aqui vai ficar atenta, liberando os microfones. E cada um faz uma pergunta sobre esse tema, se sentir à vontade, na sua área de atuação, que com certeza esse mercado não tem mais volta, né? A gente tem que começar a fazer e ter cuidado com as informações que a gente solta, tá bom? Vou deixar aí aberto para as perguntas. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à identificação de criminosos virtuais. Eu tenho visto recentemente a respeito de operadoras, em particular a Claro. Eu não lembro onde, se eu não me engano, foi no YouTube, um usuário reclamando que o serviço de Wi-Fi gratuito, eles utilizam os roteadores domésticos dos clientes. Aí ele foi reclamar e disseram para ele que, na verdade, o aparelho roteador não era dele, era da Claro, que ele estaria utilizando só o serviço da Claro. E ele utiliza esse serviço, a Claro utiliza o próprio roteador para botar no broadcast o Wi-Fi gratuito para quem estiver passando na rua. Aí a minha pergunta, se por acaso um hacker, uma pessoa mal intencionada, utilizar esse Wi-Fi para cometer um crime, e for feito na perícia identificar quem foi o responsável, o que aparece é o IP ou tem como distinguir quem foi a pessoa que fez? E se no caso foi o IP, se quem vai responder é o dono da casa, de onde tem um roteador? Samuel, parabéns pela pergunta. A sua pergunta realmente é bem consistente. E é um dos avisos que eu sempre falo quando realmente eu estou ministrando alguma coisa falando sobre segurança, principalmente sobre segurança nas redes móveis. O que é que acontece? O ideal é que realmente assim, nós podemos fazer o bloqueio dentro dos nossos roteadores alterando a senha, porque quando você altera a senha daquele roteador, você consegue, tá? Você consegue que somente as pessoas que têm aquela senha façam acesso. Então, é interessante que a gente faça essa alteração dessa senha, certo? Se você realmente quer ampliar a sua segurança, os nossos roteadores, eles permitem uma outra questão, ele permite que você só coloque ali os MACs, ou seja, só vai conseguir fazer acesso quem tem aquele MAC cadastrado. Então, assim, isso aumenta a segurança. E em relação à sua pergunta final, quando se identifica o IP é identificado em relação a em quem o CPF está cadastrado aquele roteador. Por isso que que a gente tem que ter muito cuidado em fornecer, tá? Em fornecer um IP para alguém, ou seja, em fornecer a senha do nosso roteador para alguém. Então, quando a gente fornece para alguém, se aquela pessoa cometeu o crime, o crime vai ser apontado, ou seja, é a mesma questão da arma, tá?
quando eu tenho uma arma, se alguém assassinar o outro usando aquela arma, o crime vai ser para mim. Eu tenho que provar que aquela arma, certo, tinha sido roubada, não estava comigo para realmente, como é que se chama? A investigação partir para uma outra pessoa. Mas é igual a mesma coisa da arma. O roteador é a mesma coisa da arma. Quanto à questão do uso do Wi-Fi grátis, o que as empresas precisam fazer é guardar o registro de quem está usando. Por exemplo, vamos supor, se você chega na empresa avaliar, ou seja, o ideal é que o seguinte, para você usar o Wi-Fi grátis, você vai ter que digitar aqui o seu CPF. Certo? Ou seja, você vai ter que validar aqui o seu CPF. Por quê? Porque se algum crime acontecer e naquele momento foi feito um registro com o seu nome, tá? Ou seja, com o seu CPF, ela já vai saber internamente quem foi que cometeu aquele crime. Por isso que é necessário que nós realmente tenhamos essa preocupação, que a gente realmente tome cuidado e assim, cuidado ao acessar a rede pública, cuidado ao usar o Wi-Fi grátis. Por exemplo, eu só uso um Wi-Fi grátis na última das últimas hipóteses, onde eu não tenho 3G ou 4G naquela região e eu preciso usar aquele Wi-Fi para uma emergência. Mas em outra hipótese, não. É complicado, nós estamos vulneráveis a ser hackeado, a ser roubado alguma informação, porque hoje nosso celular, ele está lá, o nosso cartão de crédito, ou então nossa conta bancária, porque hoje o celular já se tornou o nosso verdadeiro cartão para fazer pagamento. A gente paga boleto, a gente faz transferência, a gente bota crédito, a gente faz N aplicações. Então, nós precisamos tomar cuidado isso. Então, naqueles pontos grátis do Wi-Fi, certo? Que você citou do caso da Claro, assim, ela pode até distribuir algum, tá? Mas é o seguinte, ela pode até distribuir alguns pontos de Wi-Fi grátis, mas tomar muito cuidado a fazer esses acessos. Mas alguém quer fazer mais perguntas? Jorge, Neto, eu gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Sim, sim. Ainda há pouco você falou, Neto, sobre que logo em breve os drones vão estar conversando entre si e com outros aparelhos. Inteligência artificial, isso aí já está chegando aí, mais uns dias aí, já é presente, não é futuro não. Eu pergunto, assim como a gente viu aí na Operação Lava Jato aí, o pessoal que roubava dinheiro levava para um banco fora, que levava para outro banco, levava para outro banco, 3, 4 bancos para dificultar seguir o caminho que o dinheiro seguiu. No caso da informação, da inteligência artificial, de máquina conversando com máquina, isso aí também pode dificultar a parte de pericial? Na verdade é o seguinte, quando assim, as máquinas se comunicam, que é justamente assim, é um dos focos do meu trabalho, inclusive um dos focos em relação ao livro que eu escrevi, né? Que o que é que acontece? Para a máquina se comunicar, ela tem que fazer uma transferência de mensagem em rede, certo? Então, nessa comunicação fica registrado o endereço de origem e o endereço de destino, tá? Então, isso o que é que pode acontecer? A não ser que é o seguinte, assim, claro que assim, todas essas máquinas vão ficar registrados os passos, tá? Então, isso não dificulta o processo pericial, até facilita, claro. Se eu tiver que mandar por milhares de máquinas, aí sim, que daqui que eu consiga chegar lá na ponta para fazer essa identificação. Mas quando se parte de algum lugar, eu tenho o registro do início e o registro do fim. Então, eu tenho esses registros que ficam guardados, tá? Então, assim, isso não vai dificultar. O que pode dificultar é encontrar por onde esse caminho passou total, tá certo? Mas a gente tem essa facilidade da questão dos registros. Não, eu estava referindo à inteligência artificial, porque assim como um bandido procura encobrir seu crime, uma máquina muito mais rápida, inteligente, se ela se tornar inteligente mesmo, nessa área da inteligência artificial. Bem, certo. Ela pode cortar esses caminhos, ou ela teria como encobrir esses caminhos? O que ela pode fazer, porque assim, existem muitos macetes que a gente chama de antiforense, né? Muitos macetes que é antiforense.
Então, a máquina ela poderia fazer isso. Ela poderia realmente transmitir uma cópia, tá? Transmitir uma cópia, e aí a polícia correr atrás daquela cópia, enquanto isso ela está fazendo a transação de uma outra forma. Então, esse é o problema da inteligência artificial. A inteligência artificial, assim, ela pode burlar muitas questões, certo? Então, realmente isso pode acontecer. Como ela também pode fazer o seguinte, a máquina pode pegar e dizer assim, olha, eu vou transmitir alguma coisa para a polícia achar que eu estou transmitindo, eu vou zipar isso, vou guardar essa informação, em algum momento eu vou fazer essa transmissão em um outro horário, ou em um outro dia, ou em outra operação. E aí, como você citou, isso realmente tem como se fazer, tem muitas dicas anti-forense, tá? Que se as máquinas aprender, entendeu? O mundo realmente tem muitos crimes aí que vai ficar complicado. Doutor Raimundo Neto, eu assisti, né? Fui ver algumas. Eu sou muito ligado, muito apaixonado por essa questão de drone, né? E também gosto muito de equipamentos, né? Então, tudo que tem equipamento que eu vejo que é novidade, eu saio fazendo esse investimento, dentro das possibilidades, lógico. Então, assim, eu estava assistindo uma série, que é uma série filmada na Bielorrússia, né? Uma série top, o nome dela é chamada, de uma robô, que ela foi criada como um modelo único de uma empresa chinesa, uma empresa coreana, e ela tem, acho que é na faixa de 18, é uma série. E o foco dela é inteligência artificial. Mas eu fiquei, agora está passando batido o nome dessa série, é um nomezinho bem, mas é na Netflix, e é uma série recém-lançada, né? Eu assisti os 18 capítulos e me surpreendi com a questão ética e a questão moral da questão da inteligência artificial. Por quê? Porque quando o Stephen Hawking lançou o último livro dele, antes dele falecer, ele falou que o homem descobriu o demônio branco, né? O demônio do universo, que era a inteligência artificial. E ele fez essa declaração, lançou o livro e partiu lá para o universo, né? Partiu lá para o plano espiritual. E me deixou muito atormentado, né? Porque eu fiquei assim, meu Deus, será que a inteligência artificial vai acabar mesmo com a raça humana? E eu assisti nessa série que ela mistura medicina, mistura sociedade, mistura tecnologia, mistura robótica, mistura drone, mistura televisão, meios de segurança. É fantástico essa série. Eu vou ver se eu coloco aí no nome da série. E no final me surpreendi com os valores éticos da máquina. Isso é, melhorando a capacidade do ser humano mesmo. Ela preservou a ética e a vida, até mais do que nós seres humanos. Então, assim, existe também algum avanço ligado, assim, já existe um programa ligado ao seu trabalho com a inteligência artificial nesse momento que nós estamos vivendo, assim. E também me fale, para a gente poder encerrar, está faltando 2 minutos, né, João? Faltando 1 minuto. Você pode fazer um comentário breve e pode também falar se existe algum software que a gente faça e fazer suas considerações finais. Na verdade é o seguinte, como eu falei, é o seguinte, hoje a gente usa muitas ferramentas OSINT, que ela é um conjunto de ferramentas, na verdade, que elas usam inteligência artificial para fazer o processo de investigação, certo? Hoje a gente usa muito isso, tá? Em relação a essa questão da ética principalmente utilizando a inteligência artificial, como você e Flávio e os demais que estão aqui sabem, é o seguinte, o homem ele tenta criar algo para o bem e tem gente que tenta criar algo para o mal. Só que é o seguinte, a Comissão Europeia de Tecnologia de Informação e de Proteção de Dados, ela está muito preocupada com esse aspecto. Então, ela já tem discutindo até a questão da avaliação, certo, do reconhecimento facial. E, ao mesmo tempo, ela também está fazendo a avaliação da inteligência artificial, para ver a questão ética disso. Então, isso está sendo realmente preocupado para que realmente isso possa acontecer, porque a gente sabe o seguinte, se você trabalhar a máquina com ética, dificilmente ela vai falhar, tá? Então, essa é uma grande vantagem da máquina, a não ser que o homem queira alterar isso no meio do caminho.
tá? Porque a máquina só faz aquilo que a gente realmente ordena, tá? Então, para isso pode ser utilizado esses aspectos, certo? E assim, só para a gente finalizar, assim, eu queria agradecer, certo? Mais uma vez o convite, tá? Ao Dr. Jorge André por ter me convidado, certo? A avaliar, por estar fazendo esse trabalho tão fantástico. Estou à disposição, estou aberto para quaisquer consideração, certo? Quaisquer dúvidas e para colaborar realmente com o crescimento da ciência, tanto no nosso estado quanto no nosso país. E mais uma vez, muito obrigado e um abraço para todos. Eu queria pedir nesse momento, eu que queria agradecer, viu, doutor Raimundo Neto? Você pode já, né, como a gente já vem conversando há mais de um ano, você já pode nos procurar agora, né, no início do mês de junho, para a gente modelar nossos contratos, né, nossos contratos de parceria, como a gente já vem conversando, para a gente já começar a fazer esses trabalhos aqui no Piauí, no Ceará e no Maranhão, inicialmente. Nós temos várias redes de empresas que são nossas parceiras há 15 anos, redes grandes que estão passando por transtorno desse tipo agora, e que eu não posso falar o nome, né, nesse momento, mas que eu, em seguida, fechados os contratos, eu vou falar, mas que é muito necessária a área de... Tanto é que eu vou pedir para o Dr. Antônio das Neves fazer um webinar com a gente agora em junho, nosso último webinar, sobre perícia contábil, né, e esses novas ferramentas que vão surgindo. E para a gente encerrar, eu queria que todo mundo que está aí online, não vai dar para aparecer todo mundo aqui na tela, mas acho que pelo menos tem aqui, vou botar um recurso para todo mundo acionar a sua câmera para a gente dar um print para colocar vocês nos nossos canais que prestigiaram esse webinar maravilhoso, essa live que eu aprendi muito, né? E estou muito feliz. Eu estou tendo a mesma sensação que eu tive há 4 anos atrás, quando eu comprei o primeiro drone, né, Jonas? Eu acho que a tendência agora é investir mesmo nessa área, né? Agradecer a minha amiga Dora, lá de Parnaíba, estou vendo aqui Samuel, pessoal da TI, pessoal da informática, a Brenda lá de Minas Gerais, engenheira talentosa aí, né? Professor Ricardo Queiroz, né? O Elton, o Jonatas, que hoje é gerente, né, de um grande grupo aí também na área de informática e controladoria, né, o Samuel Aquino, o Marcos Antônio. Então, agradecer. Com certeza, isso vai gerar para vocês um campo de atuação incrível, né? E esses mercados novos são os mercados que normalmente avaliar tem interesse de atuar e desenvolver, que são os mercados azuis, são os mercados que a gente faz com mais qualidade, né? Aproveitando profissionais da estirpe do nosso querido doutor Raimundo Neto. Agradecer ao Arilton, que me apresentou há 1 ano e meio o Neto, né? E eu sabia que isso vai dar muitos frutos. Então, quem puder acionar suas câmeras, a gente vai tirar aqui uma foto para poder registrar esse momento e colocar nos canais aí. Tá bom? Vamos tirar aqui umas fotos. Quem não tiver com penteado bom, quem não tiver querendo aparecer, bota aí uma foto fixa, né? Mas o que importa é o momento mesmo e vocês terem participado. Tá bom? Já registrei aqui. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado por a participação de cada um, né? Muito obrigado por vocês terem participado desse webinar. E com certeza vai ter mais novidades. Eu coloquei no canal da Avaliar Mercado essa semana. Já está começando agora às 5h30, outro webinar de São Paulo. E a semana que vem, em junho, vai ter um webinar completo na área de drones, com todos os especialistas. Esse não é free, esse vai ser pago, mas R$50, mas vai ser dividido. A Drone Show está fazendo uma parceria de dividir até em 12 vezes para ajudar todo mundo. Vale a pena, porque vão ser 12 especialistas de drone, tanto com inteligência artificial, saúde, remédios. A rede alemã vai estar, a Bauer vai estar nesse webinar, vai estar a Drone Show, vai estar o IBAP Nacional, vai estar muitas empresas, as franquias maiores, porque elas estão tendo que se dividir em menores, né?
e a gente tem que acreditar que o que vai sustentar esse país mesmo são as pequenas e as médias empresas, porque esse mercado mudou e vai precisar de coisas mais leves, tá bom? Então, agradecer o comentário de todos, a participação, um grande abraço. Eu queria que não sei se a nossa Brena pode aparecer aí, que ela disse que ia participar, mas eu estou vendo o nomezinho dela aí, viu? E foi muito produtivo, muito bom mesmo, tá bom? Grande abraço para todos. Vou tirar aqui uma foto final, vocês demorem aí dois minutinhos que eu vou tirando a foto final aqui de quem está aparecendo. Viu? Obrigado, professor Raimundo Neto. Estamos à disposição, viu? Vamos sentar aí, próxima semana. Tá bom. Grande abraço.